Bom, pessoal, é o seguinte, a gente chega à nossa segunda aula, tá, da Teologia da Aliança, agora especificamente sobre a família da aliança. Baixa um pouquinho, acho que está um pouquinho. A gente começa uma nova série agora de aplicação daquilo que a gente viu, digamos assim, na teoria. A gente viu sobre a Teologia da Aliança, sobre como Deus se revela através das alianças, tá? Como a gente tem na Bíblia uma grande história, uma única história de redenção, e ela vai se revelando em cada momento histórico que a gente lê aí do Gênesis ao Apocalipse. E aí, qual é a relevância agora disso? Será que é só a gente interpretar a Bíblia? Será que é só a gente entender o que está escrito na Bíblia? Como que a ideia da aliança, como que a teologia da aliança, como que essa doutrina, que é marca da Igreja Reformada, é aplicada na nossa vida. E aí, quando a gente fala, então, de família da aliança, a gente precisa entender que, na verdade, a gente só vai conseguir se dedicar à nossa família, entender o objetivo do que é ser família e até o nosso papel individual na família, quando a gente entender o propósito para o qual ela foi criada. Tá? E a teologia da aliança vai trazer exatamente essa robustez, essa estrutura para o nosso conceito de família, como uma revelação da própria relação entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. A família passa então a ser essa estrutura, essa instituição estabelecida por Deus, através da qual ele vai se revelar. Tá bom? A gente viu na última aula, nas duas últimas aulas, que o fundamento para a gente estabelecer todos os princípios acerca de família é a Escritura. Em outras palavras, a gente parte de um fundamento objetivo. A gente parte de uma revelação, de uma instrução, de elementos objetivos para a gente estabelecer o que é família. E por que isso é importante hoje? Porque a gente vai vivendo um tempo de relativismo. Então, o relativismo secular, ou seja, aquele relativismo que não considera um mundo criado e ordenado por Deus, ele vai dizer o seguinte: olha, existem várias formas de se viver a vida. Existem várias maneiras de regular a nossa realidade, de entender o que é certo e errado, bem e mal, e isso também se aplica à família. Só que existe um outro tipo de relativismo que é um pouco mais sutil e acontece dentro da igreja, sem a gente perceber, que é o seguinte: é quando a gente acha que a Bíblia ela tem um único objetivo, que é revelar sobre a salvação, mas todas as outras coisas periféricas, ela só nos dá umas dicas. Então, é como se eu relativizasse o conceito de família e o separasse da própria Bíblia. Dissesse o seguinte: não, a Bíblia, na verdade, a família realmente foi iniciada por Deus quando ele cria homem e mulher, mas a gente precisa considerar, quando falar de família, a nossa realidade social, a nossa realidade cultural, a nossa própria realidade individual. Então, nisso a Bíblia não tem tanta gerência. É isso que o discurso relativista evangélico pode dizer. E, de novo, isso acontece sutilmente, quando a gente diminui a importância da instrução bíblica em todos os aspectos da nossa vida. Deu para entender? Como que a gente evita isso? A gente evita justamente como a gente viu nas duas últimas aulas, percebendo que a Bíblia tem um caráter objetivo e instrutivo, também nos aspectos que a gente diz periféricos, aqueles que não estão diretamente ligados à nossa salvação. Mas ela direciona, sim, de forma objetiva, de forma explícita, como nós devemos estabelecer a nossa família, como nós devemos nos portar como pais, as mulheres como mães, nós como filhos. Isso é algo que está estabelecido de forma objetiva na Bíblia, e por ser algo estabelecido de forma objetiva, é inegociável. O nosso desafio talvez como que a gente se mantém firme na instrução bíblica,
acerca da família e de todas as outras coisas, mas a nossa série aqui é sobre família. E, ao mesmo tempo, a gente não se descola completamente da realidade que a gente vive, da cultura que a gente vive. Então, como que a gente mantém essa base firme, essa estrutura firme, sem, ao mesmo tempo, se isolar ou tentar criar uma utopia, um ambiente perfeito, uma bolha perfeita, descolada da realidade. Porque também a gente poderia, e aí é o outro erro, que é diametralmente oposto. Não, essa é a estrutura bíblica, o objetivo bíblico é esse ponto. Mas quando a gente olha para a realidade, cara, não tem como viver isso. Não está próximo de mim. Entendem? É difícil. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. A Bíblia fala que, portanto, a gente vai ler daqui a pouco esse texto. Deixe pai e mãe e una-se ao seu marido, sua mulher, uma só carne. E aí a gente poderia pensar assim, não, então o filho tem que ficar na casa do pai até casar, só pode ser casado. Ué, e nossos filhos vão fazer faculdade em outro estado, em outra cidade? Está ferindo a estrutura bíblica? Viram? Então a gente tem que ter essa clareza do que exatamente a Bíblia fala e o que exatamente é inegociável para a gente nem criar um distanciamento, uma bolha, mas ao mesmo tempo a gente não relativizar aquilo que a Bíblia estabelece como inegociável. Entenderam? E a gente vai aprender isso ao longo dessa nova série, que é sobre a família da aliança. Então vamos lá. A gente viu então que é a palavra de Deus quem nos instrui isso. Mas só a palavra de Deus é suficiente? Não. O que mais é suficiente? Só a palavra de Deus, só a Bíblia aqui é suficiente? O que mais que a gente precisa? A gente consegue pela gente? Sim ou não, gente? Interage aí, gente, vamos ouvir. Sim ou não? Não, né? A gente precisa de quem? Deus. E da Trindade, quem especificamente nos ajuda no entendimento da Bíblia? O Espírito Santo, tá? Então, não é simplesmente a gente pegar a Bíblia e começar a viver ipsis literis, como está escrito aqui, achando que é suficiente na nossa própria autossuficiência. Se a gente não aborda a Bíblia na dependência do Espírito Santo, reconhecendo que é o Espírito Santo que nos capacita e nos ilumina para entender e aplicar na nossa vida, a gente corre o risco de entrar numa via de religiosidade morta, que era mais ou menos o que era a crítica dos evangelistas e do próprio Cristo sobre os fariseus e os escribas. Eles seguiam a lei à risca, mas eles não entendiam o que a lei apontava. O Espírito Santo não estava com eles os iluminando. É isso que a gente quer dizer quando a gente diz que o Espírito Santo nos ilumina. Ou seja, ele nos ajuda a ver a verdade, a ver a vontade de Deus a partir daquele texto, daquela letra. Tá? O texto pelo texto não faz nada. É palavra de Deus. É poder. Mas ela é poder quando ela é aplicada. Um ímpio, um ateu, vendo isso, vai ser só um texto religioso, um mero objeto de estudo. Tá? Quando que ela passa a ser viva e eficaz? Quando o Espírito Santo a utiliza como instrumento. Tanto é que a palavra tem na Bíblia, ela é ilustrada como uma espada, certo? A palavra é uma espada. Sempre que aparece espada em alguma visão, profecia, alguma coisa, principalmente nos escritos apocalípticos, você pode associar como palavra ou como evangelho. Mas uma espada, se ela estiver largada no chão, ela não faz nada, né, gente? Ela precisa ser embanhada por alguém. Ela precisa ser usada por alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Tá? E se nós podemos nos apropriar dessa palavra viva como espada e usá-la, é porque o Espírito Santo nos capacita para tal. Beleza? Então, quando a gente... Por que eu fiz isso tudo? Porque assim, por que eu fiz essa introdução? Porque claramente a gente tem essa separação entre o instrumento e os recursos e aquele que nos capacita para utilizá-los, ok?
É a mesma coisa quando a gente faz teologia. Então a gente tem a teologia da aliança. São os nossos recursos, é o nosso ferramentário. É a maneira através da qual a gente interpretou toda a narrativa bíblica, ok? Mas agora a gente precisa da ação do Espírito Santo, a gente precisa da ajuda de Deus para aplicar isso na nossa realidade. Senão a gente vai incorrer em algum desses erros que eu falei. Então, quando a gente fala em família da aliança, e a aula de hoje, assim, é bem introdutória e é mais para explicar os termos, tá? Então, por que a gente deu o título dessa série Família da Aliança? Tá? A gente vai falar hoje sobre o que é família e sobre o que é aliança. Vamos começar do mais fácil, porque a gente passou aí meses estudando aliança. Então, de novo, vou perguntar de novo, o que é uma aliança, gente? É um pacto. Então, como pacto, ele tem compromissos, ele tem deveres, ele tem obrigações, certo? Qual é a função dessas obrigações, desse compromisso, desses termos? Por que a gente se submete a pactos, a compromissos, a acordos, a contratos? Por quê? Em linhas gerais, por quê, gente? Um compromisso firmado. E por que a gente firma compromissos, Toninho? Para não ficar uma coisa vaga, não ficar uma coisa sem, digamos assim, mal feita, mal falada, mal combinada, digamos assim. Para ficar uma coisa solta, né? Vaga, mal falada. E se fica assim, isso nos gera o quê? Prejuízo, certo? Então a gente pode dizer que um pacto, um compromisso, um contrato serve para nos preservar, né? Para garantir os termos daquele acordo, daquilo que a gente está usufruindo a partir daquela relação. Então ele garante isso, ele deixa por escrito, ele coloca limites naquele acordo e ele também coloca consequências caso seja quebrado. E é interessante que desde que o mundo é mundo, desde que a gente se relaciona como ser humano em sociedade, em grupo, a gente tem contratos. Todas as civilizações têm contratos. Alguns vão ser por escrito, alguns vão ser por marcas no corpo, alguns vão ser verbais, mas todos têm contratos. Vocês acham que isso é uma coincidência? E se você pegar uma tribo isolada no Outback australiano e um cara, um empresário de Nova York, os dois têm o mesmo conceito de compromisso de contrato. Talvez eles culturalmente e de forma com elementos diferentes eles demonstrem isso, mas eles têm noção do que é uma relação que exige cumprimento, traça limites. Vocês acham que isso é coincidência? Isso vem da onde? Vem da onde, Davizinho? Vem de Cristo, vem do próprio Deus. Porque Deus se relaciona assim com a natureza. Ele estabeleceu esse acordo. Então, quando Deus coloca no coração do homem, ou melhor, imprime no homem a sua imagem e semelhança, ele também imprime alguns aspectos dele. E Deus é um ser pactual, isso é da essência de Deus, isso é da pessoa, da natureza de Deus. Então, se ele cria pessoas, a imagem e semelhança dele, é natural que esses homens, essas mulheres, essas pessoas também sejam seres pactuais. E olha que interessante, isso nos divide absurdamente dos animais. Porque por mais que a gente tenha um desenvolvimento aí de uma psicologia evolutiva, tentando traçar um paralelo ou aproximar o nosso comportamento como sociedade de comportamentos de grupos de animais, a gente não vê animais entrando em compromisso uns com os outros. Eles não têm essa consciência. Eles não têm consciência de responsabilidade. Eles não têm consciência de propósito. Eles não têm consciência de si. Eles têm, no máximo, consciência de grupo. Ou seja, isso já nos mostra que a maneira como nós fomos criados é completamente separada, distinta de toda a natureza. E se é assim,
as nossas relações pactuais, aquelas que são firmadas em acordos, também precisam ser consideradas da mesma forma. Então, quando a gente fala aqui de aliança, a gente está dizendo exatamente que a gente vai tratar a família como essa estrutura que é regida, que é orientada por um pacto. E se é orientada por um pacto e é a família, todos ali naquele contexto estão submetidos ao mesmo pacto, ok? O que eu quero deixar claro aqui é importante? Que o pacto, a aliança de Deus, ela nos serve como garantia, como bênção, para nos preservar, para cuidar de nós. Justamente como o Toninho falou, para que a coisa não fique aberta, não fique largada. Justamente para que a gente saiba o que esperar do outro, qual é a nossa demanda, qual é a nossa necessidade e também qual é a nossa responsabilidade. Muitas das nossas frustrações em termos de relacionamento é por quebra de expectativa, não é? Não é quando a gente esperava que o outro, não é quando a gente espera que o outro faça alguma coisa para nós e ele não faz. É o nosso filho, é a nossa esposa. Não, você que tinha que fazer isso. Não, mas você não me entendeu. Não, aí pronto, aí já deu BO, aí a casa cai. Porque os termos não estavam claros. E se é assim com, de repente, buscar os filhos no colégio, quem vai fazer as compras, guardar, jogar roupa no cesto, tirar a toalha da cama, imagina nas coisas mais fundamentais que é a minha responsabilidade como marido diante da minha esposa. Ou a minha responsabilidade como filhos diante do meu pai. O que o meu pai deve esperar de mim? O que eu devo esperar dos meus filhos? Se isso não está claro, gente, os nossos relacionamentos familiares vão entrar em conflito, vão entrar em atrito. E é por isso que a gente estuda a família a partir dessa perspectiva de aliança. Veja, é bênção, pacto é bênção. Eu comecei a assistir uma série num streaming, interessante, é o Silo, é uma ficção científica. Então o pessoal que fica aí preso embaixo da terra por não sei quantos anos, porque o mundo lá em cima está destruído, tá? Não vou dar muito spoiler não. E a forma de governo deles também é um pacto, eles chamam lá um pacto, tá? Só que o pacto é tratado na série como algo ostensivo do governo para controlar a liberdade das pessoas. E eu achei interessante essa crítica, porque é exatamente a crítica do mundo moderno. Tudo aquilo que é estabelecido como regra, como orientação, como direcionamento objetivo para nós, agora é visto pela nossa cultura como algo ruim, como algo que corta a nossa liberdade, que nos impede de ser como nós deveremos ser. Então, na série, o pacto não pode ser questionado e ninguém pode perguntar o do porquê as coisas são como são. E talvez, se a gente se enveredar, se a gente acabar entrando nesse discurso cultural, a gente pode olhar para a Bíblia e pensar a mesma coisa. E, infelizmente, muitos pensam a mesma coisa da Bíblia. O quê? Um Deus que vai dizer objetivamente o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer? Como que eu vou ser salvo? Ou quem ele salva? Ou como deve ser a minha família? Ou como eu devo lidar com o meu corpo, com a minha sexualidade? Ou com quem eu devo casar ou não? Com quem que eu devo me relacionar ou não? Isso daí está impedindo a minha identidade. Está me impedindo de ser quem eu sou. Eu não quero essa regra. Esse é um Deus que vai me restringir em regras para acabar com a minha liberdade e me manter ignorante para que eu o obedeça. É assim que muitas pessoas pensam. Só que quando a gente olha para a aliança e olha para a teologia da aliança, a gente vê que é liberdade. É liberdade porque ela coloca as coisas no lugar de forma clara. E ao contrário do pacto dessa série e do que muitos acham da Bíblia, a gente sabe o porquê de cada coisa. A gente passou aí meses estudando o porquê das alianças, o porquê de cada um dos elementos.
Então Deus não simplesmente joga no nosso colo um conjunto de regras e faça isso. Não. Isso é liberdade, gente. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje, que essa relação de aliança que nós temos com Deus e que a gente tem com os nossos familiares, e quando eu falo família aqui é sempre a família próxima, tá? Pai, mãe, filho. Isso é liberdade, gente. Isso é segurança para a nossa casa. Isso é segurança para a nossa criação, para a criação dos nossos filhos, para o nosso relacionamento com os nossos filhos ou dos filhos com os pais, entre marido e mulher. Isso é segurança, gente. A maior parte dos conflitos hoje familiares acontecem porque os termos não estão estabelecidos. Os filhos se sentem injustiçados pelos pais, os pais se sentem diminuídos pelos filhos na sua autoridade, e marido e mulher brigam pela autoridade da casa, porque os termos não foram estabelecidos. E se cada família estabelecer os próprios termos, vai ser tentativa e erro. Mas a gente tem a Bíblia que nos direciona a como devem ser os termos da aliança na nossa casa, na nossa família, e isso é bom para a gente. É isso que a gente vai estudar. Tá bom? Então, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Então vamos seguir. Talvez para a parte, né, que dê mais discussão. E família? A gente já discutiu o que é aliança. Comecei com o segundo termo, a família da aliança, é o título da série. Mas e família? Me definam família. O que é família, gente? Relação do quê? Uma relação amorosa que foi pactuada desde o início? Você tem uma relação amorosa pactuada com seu pai? Sim ou não? Sim. Talvez não da forma como ele tem, talvez não, não da forma como ele tem com a sua mãe, mas sim, beleza. Então a gente tem uma relação que envolve amor, envolve intimidade, envolve compromisso, envolve sentimento. Bacana. Então, dois homens com uma relação amorosa pactuada desde o início constitui família? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu quero ouvir, eu preciso ouvir essa resposta. Sim ou não? Para o mundo, sim, para Deus, não. Para a Bíblia, o direcionamento bíblico, não. A definição bíblica objetiva de família, não. Beleza. Então vamos discutir os tipos de família para o mundo. Isso que o Júlio colocou é interessante. A gente já está percebendo que o conceito de família é diferente dependendo da abordagem, dependendo das premissas das quais a gente parte, ok? Então vamos lá, de forma geral, global, quais são os tipos de família, ou melhor, as definições de família que a gente encontra por aí? Então vamos lá, a gente pode colocar o seguinte, vamos começar com o mais simples. A gente tem o núcleo familiar tradicional, tá? Como é que é o núcleo familiar tradicional? Homem, mulher e filhos, ou não, né? Mas homem e mulher casados, ok? Isso daí é o núcleo familiar tradicional. É o que a cultura, de forma geral, vai chamar. Isso daí é o modelo judaico-cristão ocidental de família, tá? Beleza. A gente tem também a família que a gente chama de família reconstituída. Por exemplo, um pai solteiro, ou uma mãe solteira, ou porque o cônjuge morreu e aí ficaram os filhos, ou porque a menina engravidou na adolescência e o pai não assumiu. A gente pode dizer que vamos pegar esse exemplo mais trágico, né? Uma mãe com um filho e o pai não assumiu, foi embora, saiu no mundo. A gente pode considerar isso como família? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim, né?
Sim. Embora ela não esteja naquele modelo tradicional adequado, a gente tem uma relação familiar de compromisso entre aquela mãe e aquela criança. Há também a relação de compromisso do pai que abandonou. Ok? A obrigação familiar vai ser sempre presente, vai persegui-lo por toda a sua vida. E pode ser que ele nunca responda. Diante de Deus ele vai responder. Porque ele negou aquela obrigação. Ok? Mas a gente tem essa família que a gente chama de família reconstituída. De novo, eu não estou falando que são os modelos bíblicos. Eu estou falando que é o modelo que a gente encontra por aí. Ok, gente? Eu ainda não estou fazendo juízo de valor. Tá? Eu ainda não estou falando é certo ou errado. Ok? Só estou falando, dizendo o seguinte. Quais são os tipos de família que a gente vê por aí. Beleza? Nessa família reconstituída, a gente tem agora, que é muito comum também, a tal da união estável. É um casal que não quer casar. Né? Mas você olha, o sujeito mora com a menina, mora com a mulher há 15 anos, já tem filho, o apartamento está no nome dos dois, é um casamento. E se um morrer, ainda vai entrar na justiça como herança, não sei o que lá, alegando união estável. Mas não casa. Por que não casa? Por que será que não casa, gente? Medo de quê? Perfeito, Davizinho, medo do compromisso mais sério, medo do pacto. Porque já absorveu essa ideia de que, não, para quê? Qual é a diferença? Qual é a importância? Só para eu ficar ali na frente do pastor, do padre, do juiz de paz? Eu já estou aqui, não vai mudar a minha vida. Pelo contrário, vai dar mais BO, vai dar mais trabalho, vou ter que mudar nome, vou ter que mudar não sei o que lá. Meu nome está na família, na empresa da família, aí meu pai não quer, aí não sei o que lá, entendeu? Então deixa isso para lá. Então é a relativização e a fuga de um compromisso mais sério, de um compromisso escrito. Mas isso daí também, hoje é considerado família. Oi, pode perguntar, gente. Nesse caso aí, a gente pode também classificar como não entendeu a obediência. Obediência aqui. A aliança. Sim, a maioria daqui, na minha lista aqui, daqui em diante, não. Eu estou traçando todos as definições de família, entendeu? Também falar que não entendeu a obediência, se a pessoa também não conhece essa palavra. Exatamente, tem isso também. É por isso que eu estou falando de uma forma genérica. Forma genérica. Quando a gente fala de família, o que o mundo, o que a realidade hoje toma como família. E se é que a gente pode reconhecer todos esses modelos de fato como família, tá? A gente precisa disso, gente. A gente precisa de definição clara. A gente vive dias em que não há definição. As pessoas não querem se definir porque elas estão com medo de se limitar. Mas eu vou dizer o seguinte, elas estão com medo de errar. Então é muito melhor uma pessoa que está com dúvida sobre a sua sexualidade falar o seguinte, eu sou não binário. Porque ela não se compromete com o gênero. Porque ela não quer compromisso, ela não sabe ter compromisso. Ela tem medo do compromisso até consigo mesma, até com o seu próprio corpo, até com a sua própria sexualidade. Então prefere não se definir. Esse é o mundo que a gente vive. Tá? Isso com a família não vai ser diferente, mas a gente vai definir família. E a grande crítica que as pessoas fazem na Bíblia é uma crítica hipócrita, porque a Bíblia tem coragem, lógico, coragem é um modo de dizer, né? Mas ela é muito clara em dizer o que ela acredita, o que ela estabelece. Quando o mundo relativiza para não se comprometer. A Bíblia deixa claro o que ela acredita e ela se compromete até as últimas consequências. Coisa que hoje os discursos não têm feito. Eles têm seguido na linha da fluidez, do relativismo. A gente também tem o outro conceito que é a família homoafetiva, né? Então são pares do mesmo sexo biológico, 2 homens ou 2 mulheres, isso também é tido como família, com filhos ou não, casados ou não,
e aí entra a união estável também ou não, já tem direito à herança e tudo, então judicialmente é reconhecido como família. Certo? Se tem direitos, se tem deveres, se muda o estado civil, é reconhecido como família. Pelo Estado. Não estou fazendo juízo de valor. A gente tem a família extensa, então, por exemplo, inclui os outros membros além dos pais e dos filhos. Né? Da onde eu vim lá no Rio, isso daí não é tão comum. Normalmente família, a gente é pai, mãe, filho. Mas aqui em Minas é o tio, é o primo de não sei o quê, tem primo de 10º grau, não sei o que lá e tal. Você nunca viu o sujeito, pode ser primo, então é primo, então já é família também, e todo mundo ali está na família, aquela confusão toda. Isso é a família que a gente chama de família extensiva, né? Ou a família extensa, né? Que vai para além daquele núcleo. E aí é uma outra pergunta. Será que o nosso compromisso com essa família, com a família extensa, é a mesma? É o mesmo? Ou tem o mesmo peso do que a nossa família principal, núcleo? Como que a gente lida? Como é que a gente lida com um primo de 3º grau? Primo de 3º, primo de 4º, primo de 10º, sei lá. Como é que a gente lida com nosso avô, com nosso sobrinho? Entenderam? Olha como é que a gente precisa definir. Já começa a entrar na zona cinzenta de família. Todo mundo aqui tem primo, tio, sei lá. E quando falta dinheiro, aí a gente aprende, descobre um monte, né? Aí é que aparece mais primo ainda. Tio. Exatamente. Cria conflito. Também porque esses limites nem a gente mesmo sabe. E agora? Eu sou crente, mas você é cristão, você não vai ajudar teu primo de 3º, que está passando necessidade? É teu primo, peraí. E às vezes a gente até critica, como você ajuda o irmão da igreja e não ajuda teu cunhado? Então tem uns negócios assim. A gente tem que entender isso, a gente tem que saber. É brabo o negócio, não é fácil. Fala aí, Davizinho. Muito bom, Davi. Davi está falando o seguinte, que a diferença então dessa família é que você tem o núcleo familiar ali, você está vivendo sob o mesmo teto. Você convive, você tem intimidade, você está ali o tempo todo. E às vezes familiares nem tanto. E ele citou até o exemplo dos amigos. Às vezes você tem amigos que você é mais próximo, mais íntimo do que família. E é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala disso também, né? A Bíblia já... Você acha que a Bíblia não fala de parente? Ela fala de parente, né? Tem aquele amigo que é mais chegado que irmão, né? Então, a gente vai para o último tópico, que é o de família escolhida. O que é a família escolhida? São aqueles grupos que se unem espontaneamente em torno de um bem comum, em torno de um interesse comum, que não são os laços de sangue. E às vezes essa família é muito mais forte. A gente vê isso quando começa, mais ali pela juventude, que aí a pessoa vai sair do núcleo familiar ou para estudar, ou para trabalhar e tudo, aí começa então a andar com uma nova roda de amigos e tudo, aí esquece a família, só aparece no Natal e olha lá, porque elegeu aquele grupo como família. Tá? Então o que a gente percebe, gente? A gente percebe que essa palavra família, ela começou a ser relativizada e começou a ser utilizada em qualquer contexto de intimidade. Tá? Qualquer grupo de intimidade que haja uma certa intimidade e afinidade é entendido, é reconhecido como família. Só que qual é o problema disso? Vocês acham que tem problema nisso? Sim. Qual é o problema da gente relativizar ou generalizar ou ter vários conceitos de família? Qual é o problema disso?
uma relação sem pacto. E mais, isso daí sem a gente perceber, quando a gente começa a reconhecer outros modelos de família, a gente acaba diluindo a importância do nosso modelo de família principal. Entendeu? Então, qual deve ser a nossa posição? Você pode chamar isso de qualquer outra coisa, mas não chame de família. O que é a família, então, gente? Se a gente pudesse definir família, vamos abrir a Bíblia, Gênesis 2, 24. A Bíblia, por outro lado, reconhece só um modelo familiar. Não tem vários tipos de família na Bíblia, só tem um modelo familiar. E é um modelo familiar, eu abri o de Gênesis, que é o mais óbvio, porque não recai aquele argumento de que esse conceito bíblico de família é ultrapassado, foi estabelecido num momento de patriarcado muito forte, num momento tribal, num momento onde você não tinha as relações sociais estabelecidas no contexto urbano, ou seja, as únicas relações sociais eram as familiares. Então a gente vê isso principalmente em Gênesis, uma família vai crescendo, 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 e ela é tida até como um povo, como um império. E se ele estabelece numa cidade, aquilo ali, o patriarca vira o rei. A gente tem, por exemplo, a relação entre Isaac e Abimeleque. Abimeleque era rei dos filisteus e ele lida com Isaac, mas em pé de igualdade, de rei com rei. Então, assim, porque era um momento que você não tinha centros urbanos. Você tinha tribos em torno dos grupos familiares, ok? Em torno do patriarca. E aí você pode argumentar, tá vendo? A construção familiar vem dessa época, então ela está completamente desatualizada. Mas não, a gente olha em Gênesis. Gênesis ainda não tem sociedade. Gênesis ainda não tem elemento cultural coletivo. Então, o conceito familiar bíblico, ele está além da cultura, ele é supracultural. Entenderam? Isso que eu quero que vocês guardem, isso é muito importante, gente. O modelo familiar bíblico não é um modelo que nasce na cultura. É diferente, por exemplo, da monarquia de Israel, uma monarquia teísta, ou seja, que é baseada na lei de Deus, nos princípios de Deus. Aquela monarquia teísta é uma monarquia que nasce numa cultura do povo de Israel monoteísta. E a gente pode dizer, aquele ali é um modelo de civilização que nasce muito específico para a nação de Israel e depois Israel e Judá, para aquele contexto cultural, bacana. Mas a família não, tá? A família está além da cultura porque ela foi estabelecida antes que houvesse cultura coletiva, tá bom? Por isso que eu trouxe aqui o Gênesis 2:24. Então a gente já sabe, quando vierem com esse papo furado, não, mas isso daí, esse seu modelo bíblico está ultrapassado, e daí a Bíblia veio na época de patriarcado. Opa, não. Tá antes de qualquer cultura ter sido estabelecida, de qualquer grupo social ter sido criado, Adão, só existia Adão e Eva. É que Deus estabelece como que daqui em diante a gente tem que se formar. Então olha só Gênesis 2:24. Logo depois que a mulher é criada. Por isso deixa homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. 25 é sobre pecado. Mas olha só, o 24 e 25, gente, é uma nota de observação, é um comentário de quem escreveu Gênesis, é um comentário de Moisés. Então é como se Moisés estivesse falando o seguinte, olha, é porque Deus criou a mulher para o homem como aquela auxiliadora, né, idônea, ou seja, que complementa, é aquela auxiliadora que está ao lado, na mesma missão, da mesma natureza, com o mesmo objetivo, com a mesma essência, para completar, isso que é idôneo, tá? A palavra idônea, às vezes, é até traduzida como algo em conflito, como se fossem opostos, sabe? Mas por quê? Porque a mulher é justamente aquele oposto que faltava no homem, para que juntos eles cumpram a missão dada por Deus.
Então, Moisés faz a nota. Então, é por isso que o homem deixa pai e mãe. Ele deixa pai e mãe, ou seja, ele deixa aquela família para se unir e formar uma nova família. É porque foi criado para tal. A mulher foi criada para tal. A mulher foi criada para a família e o homem sem a mulher estava incompleto. Então, vejam, o objetivo da família, a essência da família, qual é? É o perfeito complemento entre homem e mulher para que eles juntos cumpram a vontade de Deus na terra. Entenderam? Por que Deus então criou famílias? Para que a vontade dele, e aí sim a gente tem as bênçãos de Deus. Então vamos voltar agora no capítulo 1 de Gênesis. Então, a gente vê que a família é essa ferramenta, é esse meio pelo qual Deus estabeleceu o contexto pelo qual Deus estabeleceu para o cumprimento daquilo que Deus ordenou para que o homem fizesse dentro do seu pacto. Então, Gênesis 1, 26. Quem pode ler para mim o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis? Lê em voz alta aí, Davizinha. Ou seja, o primeiro objetivo, a primeira obrigação do homem era ter domínio. Esse domínio é positivo, ou seja, é um domínio de regência, daquele que administra, daquele que cuida para que aquilo que ele cuida se desenvolva plenamente, tá? Esse é o domínio. Esse domínio foi dado a quem? Ao homem ou ao homem e à mulher? Só ao homem? Vamos ler o 27. Quem leu o 27 para mim? Ou seja, homem e mulher receberam de Deus a mesma porção de imagem e semelhança, ok? Imagem e semelhança é o ponto de partida para que o homem tenha domínio. Então, se a imagem e semelhança é o ponto de partida para que o homem tenha domínio, a mulher também teria domínio sobre os peixes do mar? Sim ou não? Sim. Agora, como esse domínio vai ser trabalhado no dia a dia, com o homem como cabeça pactual, como representante do pacto, a mulher submissa ao homem, aí isso é outra história, ok? Mas a gente não pode esvaziar completamente que essas obrigações, essas responsabilidades de Deus também residiam sobre a mulher. A maneira como a mulher deveria dominar sobre os peixes e as outras criaturas era diferente da do homem, ok? Mas ela também teria domínio. Então vejam, a família tem domínio, percebem? A humanidade tem domínio. Como que o homem vai dominar? Não é o homem macho saindo para dominar a terra enquanto a mulher fica em casa. Homem e mulher dominam. A sociedade, o ser humano domina. Cada um na sua função. A gente vai chegar lá. A gente está só começando ainda, tá? Não vamos jogar tudo e reduzir tudo ao conceito. Mas é importante a gente entender que todas essas bênçãos e todos os termos do pacto são dados ao homem Adão, cabia a ele transmitir isso, mas era uma responsabilidade que era para ser vivida em conjunto, em família. Ok? Então vamos seguir. Então, o homem só teria êxito nessa função se ele estivesse em união plena com a mulher, em união perfeita. Então, para que o homem cumprisse isso, a gente tem o versículo 28. Então, agora é Deus capacitando o homem para cumprir a exigência do 26. Outra pessoa lê para mim o versículo 28.
Olha só, o dominar apareceu de novo aí. Então, qual é o recurso que Deus dá para que o homem cumpra o versículo 26 de dominar a terra? Ser fecundo, ser fértil e se multiplicar. Família. Como que a gente vai cumprir aquilo que Deus exige de nós? Com família. Então, a instrução que a gente tem de Deus para o cumprimento da sua vontade desde a criação é que isso seja através de família. Então, a gente é fértil, a gente se multiplica e enche a terra, ou seja, a nossa família floresce, frutifica, para que a gente possa sujeitá-la, para que a gente possa dominá-la, para que a gente possa administrá-la. Só que, se a família está em crise, toda a administração humana está em crise. E a gente vê exatamente isso no nosso mundo. A gente vê famílias em crise, pessoas lutando pelas próprias forças, atribuindo até às relações familiares algo ruim, e muitas vezes de fato é ruim, quando na realidade a família era nada mais, nada menos do que essa estrutura a partir da qual o homem ia dominar a terra, a partir do qual o homem ia espalhar a imagem e semelhança de Deus sobre a terra, a partir do qual a glória de Deus ia encher a terra. Vejam, a família exerce um papel central na criação. Central. E é através dela que o homem ia cumprir a vontade de Deus. E quando a gente olha especificamente na história da redenção, a gente vê que todas as promessas desde Abraão estão associadas à família. Então, Gênesis 12, vamos lá, em Gênesis 12, versículo de 1 a 3. Outra pessoa lê para a gente, por gentileza. Versículos 12, capítulo 12 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3. E aqui, essa palavra povos também pode ser traduzida por família. Muitas vezes, nessa época, aí sim é uma época, no contexto cultural de Abraão, povo e família estava muito próximo, porque era um contexto tribal, nômade, patriarcal. Então não tinha ainda essa reunião de sociedade além dos pequenos grupos. Então quando Deus fala, farei de você um grande povo, é porque eu farei de você uma grande família. Tanto é que essa é a neura dos judeus, não é? Que ele fala o seguinte, não, a gente é filho de Abraão, a gente é filho da promessa, a gente é filho de sangue, nós somos os verdadeiros israelitas. E aí como é que Paulo trata essa situação? Olha o que Paulo fala, agora vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, espera que eu anotei errado aqui. Isso, tá, aí está 8:29, mas antes eu quero colocar o 11. Deixa eu, só um minutinho, gente. Aqui, ó, Romanos 11, 17. Olha só o que Paulo vai dizer. Paulo está aqui, então, falando sobre a rejeição de Israel e a relação entre os gentios e o povo de Israel,
que tinha a promessa, essa promessa que a gente acabou de ler de Abraão. Então, olha o que ele vai colocar. Versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é a ti. Então, o que Paulo está querendo falar aqui nessa ilustração da oliveira? Que você tem a raiz, que é o próprio Cristo, tá? Que sustenta a oliveira com a seiva, que leva a seiva para a oliveira, para a árvore, e você tem aqueles que naturalmente brotaram da oliveira, ou seja, aqueles que realmente eram descendentes sanguíneos de Abraão. Só que você tem os gentios que não são descendentes de Abraão e são enxertados naquela árvore. Ou seja, eles são adotados. É por isso também que a gente tem essa ilustração de que nós somos adotados. Ou seja, o tempo todo na história da redenção, Deus está se utilizando da figura da família como essa estrutura estabelecida por Deus para cumprir a sua vontade na terra, inclusive no povo da aliança. Então, a grande família, a verdadeira família, é aquela que nasce de Cristo, que vem como Cristo como primogênito, que foi comprada por Cristo e tem Deus como Pai. Aí sim o versículo de Romanos 8, 29, que está aí no nosso boletim, Romanos 8, 29, que aí ele fala sobre a predestinação, e a gente agarra na predestinação e perde o resto. Mas olha só, Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Com qual objetivo? Qual é o objetivo da predestinação? Serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Cristo, primogênito, seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, qual é o objetivo da predestinação? É que a gente seja filho. Que a gente seja filho como Cristo é. Obviamente, Cristo é o primogênito, por quê? Porque ele é o filho legítimo, ele é aquele que vem de Deus, da parte de Deus, porque ele é Deus. Por isso que ele é tido aqui como primogênito de muitos irmãos, mas nós fomos recebidos nessa família como filhos adotados. Então, o que Deus está dizendo é o seguinte: a família é extremamente importante para o meu relacionamento com o meu povo, para a minha redenção na terra. E eu vou separar uma família para mim. Eu vou separar muitos filhos para mim. E é dessa família que eu vou fazer aquilo que Adão não fez. Por quê? Quando tudo for destruído e refeito, ou seja, quando todas as coisas forem feitas novamente, novos céus e nova terra, não vai descer a igreja para a terra? A gente já não viu isso? Que a gente vai herdar essa terra e a gente vai viver aqui eternamente, fisicamente? No final das contas, é uma família, não é? Uma família de muitos irmãos e irmãs que tem Cristo como primogênito. E essa família, a família dos salvos, a verdadeira família da aliança, vai finalmente dominar a terra, povoar a terra. Viram? Então, a promessa, desde lá do Éden, continua. Que uma família estabelecida por Deus ia dominar a terra, ia herdar a terra. Só que agora a gente sabe que não vai ser através do sangue. Porque o sangue misturou com o pecado. Então agora Deus tem que separar daquela família misturada do pecado, e é o que Paulo falou, Oliveira Brava, por isso que eu trouxe esse texto, porque a natureza original era de uma natureza que não era compactuada com a natureza de Deus. Então, embora vocês viessem de uma oliveira brava, eu vou colocar vocês numa oliveira boa. Oliveira brava é aquela que dava azeitona ruim, azeitona amarga, que não servia para nada, para azeite, para nada. Aí eles davam para os bichos comer. Então, e isso era terrível, porque você tinha que esperar a árvore florescer para dar o primeiro fruto, às vezes demorava anos, aí chegava a oliveira brava. Então, o que eles faziam? Eles pegavam um ramo muito bom, com muitos frutos, e enxertavam, para ver se mudava a qualidade daquele fruto, para ver se ele passava a dar fruto doce, para poder fazer um azeite bom de qualidade. Então, é isso que Deus faz conosco. Ele nos tira de uma realidade em que a gente não conseguia produzir nada,
e nos insere na sua família. Por isso, gente, que eu repito o tempo todo aqui entre nós somos família da fé. É para lembrar vocês dessa realidade, de que a gente é uns com os outros, a gente tem responsabilidade uns com os outros. E aqui a gente chega na nossa conclusão. Por que, então, família da aliança? Porque o nosso conceito de família não é simplesmente homem com mulher tendo filhos. Tá? Nosso conceito de família, isso daí são os aspectos, as características da verdadeira família. Mas o nosso conceito de família é homem e mulher unidos sobre um pacto, sob uma aliança, sob compromissos que foram estabelecidos por Deus e não por eles. E todo mundo que vier dessa união, ou seja, os filhos, nascidos ou adotados, estão sujeitos aos mesmos termos. Mas eles também têm direito às mesmas bênçãos. Por isso que a gente chama os nossos filhos de filhos da aliança. Por isso que a gente batiza eles, para marcar que eles nasceram na aliança. E para reafirmar o nosso compromisso diante de Deus, que a gente tem responsabilidade com eles, que os mesmos termos que nos unem com as nossas mulheres, agora nos une com os nossos filhos. A gente não, quando os que casaram, a gente não chegou lá na frente e falou, sim, eu aceito? Isso não foi a verbalização do compromisso diante de Deus? Então, toda vez que um filho nasce, o que a gente faz como pastor? A gente diz, você vai instruí-lo na palavra de Deus e vai instruí-lo nas promessas da aliança, até que ele tenha idade suficiente, blá, blá, blá. A gente faz um montão de perguntas, e vocês respondem o quê? Sim. Viram? É a mesma coisa, gente. Se a família começou com um pacto, com uma aliança diante de Deus, por que os filhos não viriam da mesma forma? Entenderam? É um compromisso diante de Deus com os filhos de vocês. Isso é muito forte. Isso é assim que a nossa família tem que ser construída. A gente tem uma responsabilidade com a nossa esposa. A gente tem uma responsabilidade com nossos filhos. E a gente vai responder diante de Deus como aquele que cumpriu ou não os termos. E isso vai fazer a gente, isso é bênção para a nossa casa. Sabe por quê? Porque no dia que a gente estiver cansado, no dia que a gente estiver irritado, no dia que a gente não quiser, por orgulho, por raiva, por qualquer outra coisa, amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, nos sacrificar pela família, a gente vai ter que fazer isso pelo compromisso. A gente vai ter que fazer isso pela responsabilidade. E a nossa família vai ser abençoada por isso. Isso não é hipocrisia, gente, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer pelo nosso sentimento. Nem sempre a gente vai conseguir respeitar a nossa mulher porque a gente está perdido de amor. Muitas vezes a gente vai ter que respeitar porque a gente pela obrigação que a gente tem, que a gente assumiu diante de Deus com ela. E ela vai ser respeitada e honrada porque o compromisso a protege do nosso pecado. Olha isso. Já parou para pensar? Que o compromisso que a gente tem com as nossas mulheres as protegem do nosso próprio pecado, ou deveria? O compromisso que nós temos com os nossos filhos os protegem do nosso pecado? O compromisso que os nossos filhos têm conosco os protegem, nos protegem do pecado deles, e a mesma coisa para as mulheres? E assim, pelo compromisso, Deus quebra o ciclo de pecado, quebra o ciclo de ira, o ciclo de desrespeito no núcleo familiar. Então, um levantou a voz para o outro. Às vezes eu sou a parte ofendida, eu tenho que ir lá e pedir desculpa, eu tenho que ir lá e zelar pela paz, eu tenho que ir lá e restabelecer tudo aquilo, porque eu estou sob a aliança. E talvez eu que tenho que me humilhar e dar outra face, porque eu estou sob a aliança. E aquilo ali vai impedir uma escala de ira, de briga, de pecado, de raiva, de rancor, de mágoa, de violência. Mas se a gente não vê as nossas famílias como uma família da aliança,
onde cada um de nós está submetido ao mesmo pacto, e esse pacto não foi estabelecido por nós, ou seja, ele está além das nossas vontades, aí, gente, a gente vai se sentir sempre no direito de responder, de falar mais alto, de buscar a nossa própria justiça, de imprimir a nossa verdade, e aí aquela maldição de Gênesis 3 vai recair sobre a nossa família, quando ele disse para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou a gente vai tentar dominar a nossa esposa como um tirano, ou ela vai tentar suprimir o nosso próprio domínio, a nossa própria liderança. Vai haver um conflito de interesses, vai haver uma disputa de poderes na família, entre homem e mulher, entre filhos e pais, porque o pacto, a aliança, os termos que deveriam proteger a nossa família já não têm valor. É exatamente por isso que a gente vai estudar isso ao longo desses próximos meses, e é por isso que a gente chamou a série Família da Aliança. Nós somos homens, nós somos pessoas sob um compromisso com aqueles que chamamos de família, ou seja, os que moram na nossa casa. E vocês vão responder diante de Deus. A Bíblia fala: muito, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não pensem que isso é só para os pastores. Isso é para os líderes da casa. A gente vai responder diante de Deus: como você cuidou da mulher que eu te dei, dos filhos que eu te dei? Como você cuidou dos pais que eu te dei, ou do marido que eu te dei? Isso é muita responsabilidade, gente. Mas isso preserva a gente. Isso é bênção. Isso é bênção. Dúvidas? Perguntas? Tá. Quando uma criança nasce no lar evangélico, ela tem uma diferença. Eu vou dar um exemplo aqui. Davi, você nasceu no lar evangélico, sabe? Ele nasceu no lar evangélico. Ele nasceu já dentro da criança, ou de parte da criança, que pode explicar. Quando a gente converte depois de adulto, que foi no meu caso, no caso de casa, Henrique também, converteu em um. Tá. Aí a gente ganha uma família de Cristo. Isso. Tá certo? Mas automaticamente, falando de família extensa, a gente perde boa parte da família. Em que sentido? Perde em que sentido? É perder. Quando um pregador uma vez pregando na coisa criança, você vai converter, é perder. A gente perde no sentido assim: a gente não era evangélico. Quando a gente converte depois de adulto, boa parte da família extensa da gente lá fora fica com raiva da gente. Ah, sim. Aí, nesse sentido assim, perde. E a gente percebe também, gente, que embora a gente tenha essa proximidade, esse carinho, esse afeto com a família extensa, primos, tios, né, bisavós, a gente não tem o mesmo compromisso que a gente tem com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, nossos pais, tá? Porque justamente o pacto reside no núcleo familiar. Então a gente pode ter compromissos, sim, afetivos e sim como cristãos, tá bom? Mas muitas vezes a gente supervaloriza esses outros relacionamentos. Eu digo para vocês, por exemplo, é algo que não é muito dito, mas nós temos mais compromissos uns com os outros aqui do que com nossos primos de terceiro. Entendeu? Porque se você olha o Novo Testamento, o que tem de Paulo falando uns com os outros, que é uma expressão de mutualidade, de responsabilidade mútua entre as pessoas da igreja, entre os irmãos da fé, cara, dá para ficar o ano inteiro aqui estudando cada um. Agora, ninguém fala sobre a obrigação com o primo, com o tio. Entendeu? Ah, mas e com a mãe? Com a mãe tem obrigação, sim, principalmente quando a mãe está viúva e tudo. Por quê? Mas, e daí é um outro também, não é porque é mãe, mas porque a mãe viúva
passava a ficar numa situação de vulnerabilidade social. Então, o mais próximo era o filho. E aí, então, a mãe, a responsabilidade, principalmente no Antigo Testamento, né, ali no contexto judaico, da mãe, é muito mais de responsabilidade social do que de responsabilidade familiar. Tanto é que o genro poderia assumir, irmãos, enfim, por causa disso, é uma responsabilidade social. Então é óbvio que a gente tem que cuidar da nossa mãe, é óbvio que a gente tem que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós, é óbvio. Por quê? Porque eles não têm quem cuide deles. Uma responsabilidade social. E nada mais natural do que aqueles que cresceram com eles, né? Do que aqueles que têm vínculo afetivo. Nada mais natural que isso, certo? Mas não é uma obrigação como eu tenho com a minha esposa. Difícil às vezes a gente entender isso, né? Veja, a Bíblia não reduz essas relações, tá, gente? Ela não joga fora, mas ela muda de lugar. Tanto é que deixa pai e mãe. Ou seja, você saiu daquela aliança, agora você está sob nova aliança. Entendeu? A aliança cuja cabeça agora é você. É essa a ideia. É por isso, Júlio, que quando a gente, por exemplo, um casal se converte, aí tem filho, criança que já não é tão pequena, né, sei lá, 2, 3 anos. Normalmente quem batiza logo que nasce. Mas ainda não é velho o suficiente para fazer profissão de fé e tudo, a gente também batiza. Porque aquela pessoa se converteu, aquele casal se converteu, agora eles entraram na aliança de Cristo. Então, se eles entraram na aliança de Cristo, os filhos passaram a ser filhos da aliança. Então, batiza também. Mesmo que já tenha crescido um pouquinho, entendeu? Não seja mais bebezinho. Mas se já tiver mais velho, adolescente ou junior, alguma coisa assim que já entende, aí a gente não batiza. Por quê? Porque já está na época da vida da pessoa, dela desenvolver o próprio entendimento sobre a fé e tudo, e ela mesma professar isso. Aí a gente batizaria e faria profissão de fé, entendeu? Aí faz tudo junto. Entenderam? Mas é isso. Então a gente percebe, e até mesmo os laços familiares, é outra coisa também quando eu falo que às vezes a gente não valoriza tanto os nossos laços uns com os outros como igreja, até mesmo essa família, que gente, é tudo isso que eu falei e muito mais de importante, ok? Nossa família principal. Mas isso vai ser desfeito na morte. Não é? O casamento não é desfeito na morte? O pacto não se encerra com a morte? Até que a morte os separe, é porque vem de um princípio bíblico, que depois da morte, aquela obrigação pactual de cônjuges se dissolve. Mas e na eternidade? Eu vou continuar tendo responsabilidade com vocês. Já pararam para pensar nisso? Então, igreja, gente, é algo muito sério, porque é para a eternidade. Os nossos laços, as nossas responsabilidades uns com os outros são eternas. Não estou diminuindo a importância da família. Pelo contrário, ela é extremamente importante e é através dela que Deus faz a sua obra e cumpre a sua vontade no mundo. Mas a gente não pode diminuir a importância da igreja, entenderam? O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes a gente reduz a importância da igreja. Por quê? Porque a gente vê como um movimento religioso social ou sócio-religioso. Então são pessoas que compartilham da mesma fé que eu, e aí por isso eu tenho mais um ponto de contato, mais uma afinidade. Não é isso, gente. Nós somos família, a gente vai herdar o reino juntos. Isso é muito sério. E a gente tem que aprender a conviver e cuidar um dos outros desde já. Por isso que eu falo sempre, família da fé, família da fé, família da fé. Porque não é nada menos do que isso. Tá? Então essa série vai ensinar a gente também nisso. É mostrar que o quanto a família é importante e hoje a nossa cultura, a nossa realidade tem desprezado a importância da família. Então a gente tem que dar muito mais importância do que a gente dá, mas a gente tem que fazer o mesmo com a família da fé, com a igreja uns com os outros. Entendido? O que mais? Mais nada? Vamos almoçar? Então vamos embora, gente. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia, o Senhor
nos inseriu na tua família, o Senhor nos adotou como filhos, nós que éramos rebeldes de outra natureza, de outro pai, agora temos o Senhor como pai, louvado seja o teu nome por isso. Ensina-nos a viver essa realidade de compromisso, de pacto, de obrigação na nossa família. Nós reconhecemos pela tua palavra que o Senhor nos deu a nossa família, cônjuges, mulheres, filhos, para que a gente cumpra a sua vontade, para que a gente viva tudo que a gente precisa viver como seres criados à sua imagem e semelhança, para que a tua glória resplandeça na terra, que isso seja feito através da nossa família, de cada um aqui. E de igual modo, o Senhor nos ensina a dar importância, a viver de maneira adequada, nós como família da fé, comprados pelo sangue de Cristo, que agora fazemos parte de um grande povo, de muitos irmãos, cujo primogênito é o próprio Cristo. Ajuda-nos a viver toda essa realidade, Pai. Te rendemos graças pela nossa vida, pelo dia de hoje, pelo teu sustento, pela terra que o Senhor abençoa e nos provê alimento, e nos dê um dia de descanso para a tua honra e tua glória, Senhor, e de acordo com a tua vontade. Traga-nos em segurança e receba-nos na tua presença mais à noite para prestarmos culto ao Senhor, porque assim devemos fazer. Essa é a nossa oração em Jesus Cristo. Amém.